Boa tarde a todos e todas. Agradeço a presença aos que estão aqui no auditório e aos que estão acompanhando pela internet. Estamos aqui para a banca da aluna Giovana Ferreira de Lima, que vai apresentar a participação popular e a educação urbanística, uma análise da construção da agenda popular pelo direito à cidade em Palmas. Agradeço a disponibilidade da professora Aline Salles de estar aqui com a gente, é sempre um prazer. Ao velho companheiro Bruno Soeiro, da Universidade Federal do Pará, que também disponibilizou de estar aqui com a gente. É muito importante esse momento, né, principalmente para Giovana e, obviamente, para todos que hoje vai conhecer o seu trabalho. Giovana, você tem 20 minutos para a apresentação, depois nós temos as considerações, né, dos professores convidados, uma boa apresentação. Uma boa tarde, noite a todos. Sou Giovana Ferreira. O meu trabalho de conclusão de curso é no curso de Direito da Universidade Federal do Tocantins, que é sobre participação popular e educação urbanística, onde eu teci uma análise sobre a construção da agenda popular pelo direito à cidade em Palmas. Eu inicio agradecendo a todos que se dispuseram para estar aqui nesse momento, em especial a banca, né, a professora Aline, muito obrigada pela participação, o professor Bruno, está lá do Parazão, aqui acompanhando a gente, o professor Basoli, meu mestre, companheiro de trabalho aí, agradeço demais a presença de vocês também, meus amigos, família, que estão aqui me acompanhando e torcendo por mim. Para iniciar, eu trago algumas questões que foram as que levantaram a razão de ser desse trabalho. Né? Esse trabalho ele surge visualizando que Palmas tem uma realidade urbanística segregada, uma realidade urbanística em que as desigualdades sociais são tamanhas que refletem no cenário da cidade. Então, essa problemática é uma raiz desse trabalho e é um ponto que culminou na realização dessa pesquisa. E acompanhando a segregação de Palmas, vem essa falta de apropriação da periferia no planejamento urbano. Ou seja, as pessoas que moram na cidade, as pessoas que vivem na cidade, trabalham na cidade, têm as suas vidas na cidade, não podem, ou não conseguem, ou não entendem como funciona o planejamento urbano. E, por isso, não tem o direito à cidade, principalmente, que é um grande fator nesse trabalho respeitado. E, nesse sentido, surge, com inspiração no conceito de plano de bairros, a Agenda Popular pelo Direito à Cidade. Então, neste ano de 2024, a gente realizou o projeto da Agenda Popular pelo Direito à Cidade, o qual objetivou construir um diagnóstico participativo, né, um diagnóstico das necessidades da população de Palmas, com base no conceito de plano de bairros, que é basicamente seja ter sido um plano insurgente, ou seja, um plano que vem de dentro, vem da população, vem de um movimento endógeno, né? Então, que surge das pessoas para as pessoas, não que vem numa verticalização, né, que vem do poder público para ser recepcionado de qualquer maneira, sem que as pessoas necessariamente tenham feito parte, ou se fizeram parte, foi somente um assino, somente um ok numa audiência pública, enfim, um planejamento construído pelas pessoas e para as pessoas. Esse trabalho realizado pela Agenda Popular evidenciou uma necessidade de uma educação urbanística popular em Palmas. Ou seja, a gente foi nos bairros, fomos nos setores, realizando esse levante de demandas, realizando essas reuniões, e surge como uma questão isso, de que as pessoas, a população necessita da educação urbanística para que ela se empodere de tal forma que possa cobrar os seus direitos, que possa efetivamente ter o seu direito à cidade respeitado. Dessa maneira, esse trabalho se justifica, voltando um pouco ao que eu falei, sobre as discrepâncias entre o que se tem de legislação e a praxis e a realidade prática. Então, essa divergência, porque o que a gente observa é que existe a Constituição, artigo 182, 183, falando sobre direito urbanístico, existe o Estatuto da Cidade, plano diretor, mas a realidade fática, em especial de Palmas, é de um cenário em que o capital predomina. O capital predomina e dita como as pessoas devem viver nos seus espaços urbanos. Então, essa discrepância é uma justificativa do trabalho. A importância da participação popular para reduzir as desigualdades urbanas também é um fator de suma importância. E o papel da educação urbanística na efetivação do direito à cidade. O papel dessa educação libertadora, né? Mais à frente eu vou falar, já estou adiantando aqui que Paulo Freire é a base dessa lógica de educação libertadora voltada ao cenário urbanístico, né? Fazer com que as pessoas entendam
a sua posição dentro da cidade. Então, esse trabalho tem como objetivo a análise do processo de construção da agenda popular pelo direito à cidade em Palmas, com vistas à utilização da educação urbanística como meio de efetivação desse direito à cidade, e como específicos para que se atinja o objetivo geral, a investigação das políticas de urbanização sobre a perspectiva do direito urbanístico, a compreensão do papel da participação popular no fortalecimento da governança, a avaliação dos impactos da agenda popular na promoção de uma cidade mais equitativa e urbanisticamente educada. Como revisão teórica, foi utilizado no que diz respeito ao direito à cidade, Henri Lefebvre e David Harvey, que são autores que escrevem muito, tem uma propriedade muito grande no que diz respeito ao direito à cidade, essas problemáticas urbanas, e que, sob esse olhar, tecem uma crítica ao direito, vem de uma crítica marxista ao direito. Também Educação Libertadora, do Paulo Freire, é uma temática que é utilizada como base nesse trabalho, basilar nessa análise, né, de educação popular, educação urbanística e segregação e educação urbanística, da Hermínia Maricato também. A Hermínia Maricato, ela foi pioneira no que diz respeito a conversar sobre alfabetização urbanística. O Nabil Bonduque escreve muito sobre alfabetização urbanística. Ela tem uns escritos aí de 2002 que levantam muito essa questão, é quase um manifesto, falando, olha, as pessoas estão urbanisticamente analfabetas, né? Não conhecem os seus direitos, não conhecem, não sabem o que está acontecendo, e quando sabem é muito pouco, não tem uma articulação, mas entendendo que isso tudo vem de uma lógica do capital de manutenção de poderio, né? Então, ela tece essa crítica muito interessante à leitura e foi utilizada como base para esse trabalho. A metodologia, ela se baseou em uma revisão bibliográfica desses materiais, realizada desde janeiro até ali meados de setembro. Quando eu estava fazendo a revisão, a gente iniciou, né, o grupo iniciou a pesquisa de campo, que foram as oficinas da Agenda Popular, que iniciaram em abril e foram até o finalzinho de agosto com a última reunião. E a partir dessas duas análises, análise prática, análise teórica, veio essa triangulação das informações aqui, mas no final da pesquisa, no final da realização da monografia. Começar um pouquinho sobre o desenvolvimento do trabalho, no qual eu utilizei como um recorte Palmas, que é essa cidade que foi planejada para ser a capital do Tocantins, concebida em 1989, já com uma série de contradições herdadas pela sua própria fundação, né? Então, Palmas é essa cidade que tem um discurso de planejada, de bem estruturada, mas, ao mesmo tempo, seu crescimento foi marcado por várias expansões desordenadas, porém coordenadas por interesses imobiliários. Então, não é tão desordenado assim. É desordenado para a população, é desordenado para a periferia, mas não para quem está bem interessando, né? Outra contradição são as áreas centrais razoavelmente estruturadas, enquanto as periferias estão desprovidas de infraestrutura e serviços básicos mínimos. Além disso, Palmas é marcada pelo fato de que o Estado é o maior proprietário de solo urbano, né? Desde o início e, historicamente, privilegiou esse mercado imobiliário. Além disso, trazido pela professora Ana Carla Botura, Palmas tem essa histórica fragilidade na participação popular, que é limitada por estruturas institucionais. Ou seja, tem os movimentos sociais, o movimento de luta por moradia, enfim, mas eles tiveram suas conquistas, a região norte tem várias conquistas marcantes dos movimentos, mas esses movimentos são, por muitas vezes, silenciados. A professora Ana Carla traz isso no livro e reforça, até numa entrevista que a gente fez, ela reforça que eles têm as conquistas, mas logo são silenciados e fica por isso mesmo. Todas essas situações, na verdade, reforçam um ambiente de consenso no qual a população, a periferia, as pessoas com menos condições são colocadas fora da conta, são colocadas fora das decisões de fato. Agora, conversando um pouco sobre o diagnóstico participativo, ele surge dentro do escopo do Palmas Participa, que é um projeto de extensão da Universidade Federal do Tocantins, onde em 2015 ele promove uma série de ações dentro do plano diretor, que estava sendo revisado de forma antecipada, de uma forma muito arbitrária. Aí surge o Palmas Participa, tem suas atividades,
e retorna agora em 2024 com a Agenda Popular pelo Direito à Cidade. Então, a Agenda Popular, ela identifica as demandas prioritárias e identificou basicamente que a grande parte são de infraestrutura básica. Os moradores também apontaram o descontentamento, né, falta de transparência e inclusão nas decisões públicas. Então, a gente coletou essas informações por meio de 4 reuniões comunitárias espalhadas por Palmas, que a gente tem 2 na região norte, uma na 307, outra no Lago Norte, uma na região rural, no Taquaruçu Grande, e outra na região sul, na Orene 4. Dessas reuniões totalizaram 54 demandas, e foi consolidado um documento com propostas locais destacando a importância da participação popular. Enquanto se tecia esse documento, enquanto se realizavam essas reuniões, era feito um movimento muito forte de educação urbanística, né? Então, isso, acho que, resumindo, é isso que é onde toca no trabalho, né? Aqui um exemplo das informações que foram coletadas no trabalho, das 54 demandas coletadas por toda Palmas, a gente observa que aqui, 31% é infraestrutura, enfim, 20% são questões ambientais, são dados muito interessantes, muito fortes que foram coletados durante esse período, e um diferencial é a comparação desses dados com o plano plurianual, ou seja, com o orçamento. Saiu coisas chocantes assim desse trabalho, né? A gente observa que das demandas totais, quase 60% sequer tem previsão no orçamento. O que está acontecendo com as necessidades do palmense, né? Do palmense que mora em áreas que não são privilegiadas. Agora eu trago a percepção sobre as contribuições da agenda popular para a educação urbanística em Palmas. Acho que essa imagem diz muito, acho ela muito interessante, porque é um momento assim de horizontalidade, né? Um diálogo. A gente fala o grupo todo foi composto por nós do Palmas Participa, o pessoal da rede BR Cidades, enfim, foi bastante gente envolvida. O grupo participou junto da comunidade, ouviu para tecer esse documento. Então, foi um trabalho muito cuidadoso, dotado de muita delicadeza com a informação que a pessoa da comunidade trazia para a gente, resultando na produção do caderno. Também houve produções em divulgação científica, na forma mais tradicional, artigos, nas formas, hoje em dia, mais fáceis de serem capilarizadas, que eu e o professor trabalhamos muito no Cidade de Fato, que é podcast. Foi produzido também um mini documentário sobre toda essa atividade de 12 minutos. Então, esses materiais de divulgação científica são permanentes e são muito interessantes também como instrumentos de educação urbanística. A perspectiva de continuidade dessas discussões sobre planejamento territorial participativo. Concluindo, esse trabalho ele demonstra a relevância da participação popular para que a gestão urbana seja democratizada, demonstra que a educação urbanística é uma ferramenta potente para o empoderamento social, e que a produção de uma agenda popular, a produção de um modelo de pensamento, de planejamento participativo, ele tem um potencial muito transformador em Palmas, que é uma cidade jovem que pode ter essa realidade transformada. Além disso, partindo agora por um lado até um pouco mais pessoal, esse trabalho mostrou muita importância da extensão universitária, né? Eu, como acadêmica, como uma pessoa que estive envolvida nas atividades, posso dizer isso com muita tranquilidade, esse momento, né, de estar junto da população, poder discutir, poder construir um documento a partir disso, é muito rico, é muito rico. A pessoa o universitário, o acadêmico que participa de uma atividade dessa, ele tem sua cabeça mudada, ele tem sua forma de pensar mudada, porque não é aquela coisa, o clichê que fala, ficar só dentro das paredes da universidade, né? Se ultrapassam elas e de uma forma muito intensa e muito rica mesmo. E além disso, essa experiência, ela me conduziu para um caminho de continuidade, de uma lógica, de uma temática que eu me interessei muito, já vinha de um trabalho na Cidade de Fato, mas esse afunilamento para um planejamento territorial participativo me encanta, e eu tenho bastante intenção de dar continuidade, continuar produzindo e buscando aí fazer ciência para esse lado do direito urbanístico. Mais uma vez eu agradeço a todos, é um momento muito especial para mim e de muita emoção, né? Acho que quando a gente entra na universidade, a gente nem acha que vai chegar lá. Ontem mesmo estava ligando para o meu pai falando que eu não ia dar conta.
Mas eu agradeço muito a todos que estão aqui, professores, minha família, minha mãe, que não poupa esforço para estar aqui, meu padrasto que está assistindo de não sei aonde do Brasil, que ele está viajando a trabalho, mas que nunca poupou esforços, né? Ele me levava para fazer os vestibulares, então é uma pessoa que eu admiro muito. Meu pai, minha família, todos que estão acompanhando de longe, meus amigos queridos que vieram presencialmente, os amigos queridos que estão vendo virtualmente, ficam os meus agradecimentos extensos, e é isso. Muito obrigada. O professor Bruno está aqui, professor Aline, então nós fizemos a avaliação e deu o trabalho como aprovado com nota máxima. Parabéns. Eu vou passar para os professores fazer as considerações, depois para a gente fazer o encerramento, tá? Aline? Só parabenizar mesmo, acho que essa nota é a expressão dessa trajetória que foi pontuada, que a gente lê também no seu trabalho, e a trajetória até antes desse trabalho, né? Sua trajetória na universidade, você merece fechar com essa chave de ouro, tá? Parabéns. Parabéns, Basoli, também pelas suas orientações sempre muito boas, e principalmente pelo trabalho que leva essas orientações. Isso eu acho que é mais ainda relevante. Parabéns. Obrigado, professor Bruno. Minhas últimas palavras são só de felicidade por ter tido a oportunidade de estar com vocês nessa banca qualificada e ter acesso a uma pesquisa de qualidade, né, que a gente sempre aprende também, né? Então, muito obrigado pelo convite e parabéns. Siga a sua trajetória. Precisamos de mais cidadãos, cidadãs que realizem pesquisas, mas também que, ao mesmo tempo, tenham uma postura política, não política partidária, mas uma postura política no sentido de contribuir e tentar construir uma política urbana plural, equitativa, sustentável, diferente do que a gente observa na enorme maioria das cidades brasileiras, sobretudo, e vou até ampliar, do sul global, infelizmente. Então, parabéns a você e ao seu orientador, que também merece todos os créditos, tá? Muito feliz por essa honraria, né, de receber nota máxima por uma banca tão bem qualificada, tão querida. Agradeço ao professor Bruno, que está falando de Belém, professora Aline, que se dispôs a estar aqui, professor Basoli, que sem o senhor não seria possível nada disso, não estaria fazendo nada do que eu estou fazendo aqui hoje, não estaria apresentando esse trabalho se a gente não tivesse se encontrado na extensão. Então, agradeço muito, muito, muito mesmo. Só deixar isso pontuado de que, para mim, é muito importante estar vivenciando isso, porque é uma forma de combustível para que a gente, jovem pesquisador, jovem, no geral, acredite num futuro melhor, né? Acredite em possibilidades de, como o professor Bruno, pensar numa realidade mais sustentável, de uma forma politicamente educada, né? Mais democrática. Então, eu agradeço imensamente a cada um que se dispôs a estar aqui também. É isso. Eu estou com o coração cheio de gratidão e de alegria por estar aqui. Estou sem saber expressar direito, sabe? Mas estou muito, muito feliz. Obrigada a cada um. Bom, professora Aline, é sempre uma honra tê-la na banca comigo. Acho que e é interessante porque a Giovana que fez as escolhas, né? Eu sempre dou a liberdade para os meus orientantes fazer escolha. Professor Bruno, agradeço imensamente aí essa parceria de longa data, né? Enfim, a gente discutindo as questões urbanas aí com a sua competência, enfim, eu acho que super importante. E Giovana, é uma troca, né? Eu acho assim, a gente está aí para contribuir, a gente acha que a juventude tem que tomar pé da situação, né, de maneira geral, mas é sempre uma troca, obviamente que a gente vai aprendendo juntos. É isso, agradeço, então.